O que é que esse jovem queria? Queria impressionar pessoas. Esse jovem queria impressionar. Dez minhas coisas, juntou tudo, o menino chegou uma ruma de amigo e disse: quem é? Ele disse: o Galeguinho, filho do fazendeiro, tá estribado. O galego tá cheio, tem camelo, tem ouro. Você, epa, e choveu de amigo que levou ele pro caminho de destruição. A família, a pessoa que mais amou, não ganhou a consideração, mas ele queria impressionar pessoas que tinham o desejo de tirar o que por sinal não era nem dele, era a vida de quem deu. Pelo menos eu dou minha vida a fulano e fulano destrói com traumas. Ele gastou a minha vida com traumas. A pessoa pega o que sua família investiu em você, em conhecimento, em amor, em carinho, essa coisa que você pensa, a sua inteligência foi moldada, os seus princípios, a sua moral, a sua beleza, sabe? É porque eu sou muito bonita, eu tenho agora o perfil do TikTok, do Instagram, foi porque sua mãe não trocou de vestido uns 2 ou 3 anos para você ter esse cabelo bonito, ter respeito. O bom é que não tem como você dizer que isso não é a palavra de Deus. Lucas 15. Ele queria impressionar pessoas que nunca deram nada a ele, mas estava tirando tudo que ele pensou que tinha. Guarde isso. Guarde isso para a sua vida. Impressionando pessoas que nunca deram nada a ele, que não tinha relação afetiva, claramente se aproximaram dele porque viram que podia tirar algum proveito, e por consequência, de onde se tira que não se bota, dizia minha falecida mãe que está no céu, se acaba. E o pai, Oliveira? Eu acho que o Oliveira fica com vergonha que eu fico falando o nome dele. Isso lá na igreja, que às vezes tem 4, 5 pastores atrás de mim, eu me viro e cito o nome aí. As pessoas ficam... O pai esperou, porque quem ama espera. Eu sei disso porque eu amo e sei esperar. Ou chorando, me desesperando, contar as vezes que eu me desesperei. Tem uma hora que falta o chão, você não sabe o que fazer mais, não tem o que fazer. Quando o limite da tua capacidade de logo, você não sabe mais o que fazer para localizar. Resta Deus. Eu ia dizer tão somente, mas Deus é tão grande que eu não posso usar tão somente Deus. Deus é tudo, Deus é mais. Deus é completo, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é amor. Esse pai esperou. E você que é mãe, você que é pai, eu estou falando aqui a respeito de história. E esse filho é o astro. Nem todo astro quer dizer que é do bem, é uma história sadia. É um astro que é o destaque da história, mas há uma família, eu e você somos a família em Cristo, a base que sofre. Tanto que eu investi, tanto que eu chorei, tanto que eu aconselhei, tanto que eu pedi, e olha agora a situação, e realmente às vezes a distância tem limite, tem milhas, tem quilômetros, tem paredes, tem as situações impulsionam as pessoas em sentidos diferentes, mas o fato é que aquele jovem está colhendo a sua experiência do que ele está semeando e colhendo naquele momento. Resta a nós que temos Deus esperar. E antes de você se desesperar, eu quero dizer que, porque esperar, Oliveira, consome energia. Esperar consome muito. Quer ver a pessoa ficar arrasada? Graças a Deus chega, fiquei todo quebrado. Por isso que o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Outro texto diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, porque esperar cansa. Fadiga, porque quem espera está cheio de incerteza. O outro está na cesta, o outro está na vaquejada, o outro está nas canas, está no motel, está debaixo dos pés de cajueiro, mas tem alguém que ama, que está esperando. E esperar cansa. Esperar na incerteza. Eu tenho um tipo de ansiedade, meu cuidado com as pessoas é tão grande, as pessoas que eu amo, que quando eu perco a capacidade de controle, eu entro numa confusão interna.
é um desespero interno, às vezes vai me consumindo, e uma das coisas mais tristes é quando a quem a gente espera chega, não sabe pedir desculpa, não sabe achar que foi errado, não sabe entender quanto gastou da energia, de amor daquela pessoa. Não sabe! Você não sabe quanto aquela pessoa... Acha que eu tenho uma palavrinha que eu não vou dizer agora para não dar o cabimento. Quase chegou bem aqui agora para dizer, mas não vou dizer não. Acha que é fricote, né? Mas não é não, viu? Porque quem ama espera. Espera. Na incerteza. Quem espera... rapaz, meu amigo Oliveira trouxe um copo d'água, com licença. Quem espera... Você já esperou um ônibus? Qual é a primeira coisa que a pessoa chega quando vai pegar um ônibus? A pessoa pergunta, já procura a pessoa que está perto e pergunta assim: você sabe se já passou ônibus de Pedra Preta? De Touros? De Macau? Você sabe se já passou? Ô, Raoni, meu filho. Vixe, eu nunca falo de quem entrou, mas agora entrou uma pessoa especial. Lá vai eu mudar o sermão, né? Raoni, meu filho, essa semana eu recebi uma mensagem que me honrou bastante, eu estou falando de pai e filho, de família, e a mensagem que eu recebi a respeito de meu filho, assim, me encheu de vaidade santa. A pessoa referendando a qualificação profissional, o bom caráter, a honradez, e assim... Eu não sei se eu fui todo esse referencial para a vida dele, mas o sensacional de tudo é que ele buscou o bom caminho. Ele buscou uma boa maneira de ser um pai aqui na terra, um marido, um filho, um referencial para seus filhos, e que Deus te abençoe, né? Raoni Tales entrou aqui. Jamais eu paro, quando eu estou fazendo sermão assim, mas ele é muito especial e eu dei essa parada. A Lália Rebeca também. Agora, a minha princesinha. Um beijo para todos vocês. Lália é minha princesa, né? Não vou parar agora, senão vou perder o foco do... Quem espera, espera na incerteza, né? E o mundo, as más influências vai dilapidando, vai destruindo, vai secando aquilo que o outro tem, e depois coloca o inimigo de nossas almas, né? Coloca um carimbo, e depois a pessoa chama o estigma, né? Eu imagino a história desse jovem, né, do filho pródigo. Ele foi decaindo. Imagina o estado da alma dessa pessoa. Às vezes a gente fica... Eu já vivi assim um tempo. Que você não sabe aonde buscar socorro. Eu levo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro, mas falta saber que meu socorro vem do Senhor, porque não lhe foi explicado que quem tem socorro para a minha vida e para a tua vida é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. Então a gente não tem aquela convicção do Espírito Santo, a gente não sabe que o meu socorro... E fica naquele sofrimento, naqueles traumas que a gente mesmo criou. Por quê? Porque é próprio da juventude, da imaturidade, tomar decisões que acarretam em consequências. Mas tem um pai, tem uma mãe, tem um Deus que te ama e espera. Sabe, Oliveira, uma coisa impressionante a respeito disso? Quem está fazendo os nó cegos, como a gente diz aqui do Nordeste, tem todo o tempo da vida para frente. O pai e a mãe não tem esse tempo todo. Eu passei de 60 anos, comecei a pensar nisso. A gente já não tem mais esse tempo. Mas as pessoas são jovens, têm todo o tempo para frente. E por ter esse tempo para frente, não apreciam aquilo que essa pessoa que tem pouco tempo tem oferecido. Ainda dá tempo de você consertar. Ainda dá tempo de você se aproximar. Ainda dá tempo de você saber que tem alguém que te ama e que espera por você. Já falei aqui, né? O esperar é o desgaste emocional. De quem espera. E a gente quer... a gente é construída a nossa personalidade na lei de recompensa.
Assim, se você se comportar direitinho na casa da sua avó, quando chegar em casa eu dou não sei o que a você. Se você se comportar direitinho, a tia não reclamar, quando a gente chegar em casa, eu levo você. Então é aquele comportamento, recompensa, comportamento, recompensa. Chega uma hora que o ego, a vaidade, talvez a gente não é muito bem moldado, falta humildade. Quando começamos a achar, e a gente quer promoção de qualquer maneira. E a palavra que eu trago também nessa tarde, nesse texto de Lucas, é que se a aprovação não chegou, eu falando essa semana, uma jovem dizendo, pastor, eu fiz o Enem, mas eu digo, não, você não foi, você ganhou experiência. No próximo você já vai chegar com a mansidão, além do que você vai aprender mais, você vai entrar com um equilíbrio maior, com a segurança maior. É o tempo de tudo ser tão imediato e a vida, como eu estou falando desde o início do texto, a vida não é desse jeito. Então, se não foi aprovado, se não entrou no concurso, se não entrou houve agora o Enem, eu não sei se já está o resultado, quem está entrando, mas existe um tempo de conquista e um tempo de espera. E essa tarde a gente está falando de esperar em Deus. Se o casamento está difícil, esperar em Deus. Investir. A gente não pode cobrar, porque as pessoas só vão ver quando elas virem. Só vão saber quando elas tiverem capacidade de entender. E as coisas levam tempo. Cada um da gente é um universo. A gente não pode forçar uma pessoa a crer. Quando eu era menina, aí a pessoa idosa dizia, se eu pudesse abrir sua cabeça. Eu acho que se pudesse, muita mãe, muito pai tinha feito isso. Não seria uma coisa muito gentil, mas seria uma pancada putufo. Aí quando abrisse a banda, ele jogava tudo que ele quisesse dentro da cabeça. Mas a gente tem que sofrer algumas coisas, né? Então esse jovem, ele é desassociado da família. Ele não dá valor, ele não honra. Ele não se sente bem, não tem conforto. E quando a pessoa não honra quem ama verdadeiramente, ele vai honrar pessoas que vão direcionar ela para caminhos que essas pessoas não vão querer. Pelo menos esse jovem, ele não honrava o pai, ele não honrava o irmão que tinha dentro de casa, os empregados que tinha lá, a casa, a fazenda, tudo que era oferecido. Ele tinha nojinho dessas coisas e se aproximou de pessoas que levou esse homem para um lugar que essa pessoa não iria, levou ele para um canto que não tinha comida de porco. Você imagina o cara morar numa casa, todo dia tem alfazema. Eu sou velho, então posso usar alfazema. Eu espero que a Oliveira não ria. Alfazema, né? Quem não acredita vai lá em casa. Eu tenho uns 14 tipos diferentes, assim, do azul, do verde. Mas aí a pessoa fica abusada desse cheiro de alfazema e agora está sentindo o cheiro de lavagem de porco. Você já sentiu o cheiro de lavagem de porco? Eu na minha família lá em Lages, quando tinha umas criação de gado e porco, você entra no no curral dos boi. Eu vou falar uma coisa, mas o esterco não é uma caatinga. Para mim, no meu nariz, ele é um cheiro. Agora entra na lavagem do porco, tenta tirar aquele cheiro da sua mão. Impregna aquele cheiro frio, aquela é uma mistura de tanta coisa estragada junta, e aquele jovem desejava comer isso. Você está entendendo? A gente se noja de coisas boas, por causa da vaidade, do orgulho, porque escuta como dizia minha mãe, um sem futuro na internet, dizendo lá, é seus direitos, você tem direito a isso, aquilo outro, e alguém reparte a sua vida com você. Mas não é o suficiente, e pela sua própria obstinação, essa pessoa se cerca de pessoas que suga tudo que ele tem, e quando termina, diz, vá lá para aquele chiqueiro de porco. Você vai também? Não, amiga, ali é só para quem... Eu tenho minha família aqui, a gente pega só os babacas mesmo, assim, os mané que acreditam nas lorotas, mas a gente fica aqui no bem bom, que a gente já sugou tudo que você tinha. No bem bom não, porque quem faz o mal não vive no bem bom, não é verdade, meu amigo? Quem faz o mal não vive no bem bom, nunca... Mas a Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão.
Receba essa palavra. Amém? Então ele está com aquele cheiro, né? Além do cheiro, a autoestima, o ego lá no chão. Ele está desejando coisa que na família dele não se entregava nem os porcos, que por sinal lá em Israel não se criava porco, para começar. Então, é algo que ele jamais o inimaginável, aquilo que ele não conseguia conceber na sua vaidade, em sua mente, agora era uma realidade em sua vida, e ele não sabia como se levantar. O que é legal dessa história é que o Espírito Santo, o amor de Deus, o Pai está lá esperando, porque o texto diz isso, o Pai está esperando. Daqui um pouquinho a gente vai tocar, você vai ver, o Pai está esperando. Ele não sabe que o Pai está esperando, porque o pecado parece pequeno até a gente eu vou. Pergunta a uma pessoa que toma cana grande. Nada, é só uma. Aí quando vai notícia, arrependida até a alma, morto, a pessoa diz, eu estou morto, e tá. No dia anterior ele acha que tá besteirinha, não sei o que, mas aí disse, morto você vai ficar quando você chegar lá fora. Você sabe o que foi que você fez ontem? Aí o cara, meu Deus, aí vem a ressaca moral. Eu conheço um cara que foi trabalhar 30 dias pulando pelo muro detrás da casa dele, porque ele não tinha coragem de sair na rua, nem de ir nem voltar. E no mês subsequente ele saía muito cedo, chegava muito tarde para as pessoas não verem. Ressaca moral. Ressaca moral. O diabo, ele é o acusador. Ele está lá no chão da pocilga, com fome, em função das suas escolhas. Tanta comida boa, né? Ele via aquelas comidas de porcos agora como um banquete que ele não tinha. E ele dizia assim, ou na casa do meu pai, até os empregados comem comida tão boa, e aqui ele queria comer a lavagem dos porcos e não podia. Imagine como esse filho estava magro espiritualmente, se esse texto tivesse sido interpretado nesse momento espiritualmente. Estava vazio, seco, afligido. O pai está esperando lá em silêncio. Sabe esperar em silêncio quando você liga o telefone? Sabe você, vaidosinho, vaidosinha, adulta, você homem, você mulher que não atende telefone, alguém que te ama, liga, manda mensagem e alguém diz, não vai atender não, não, é fulano. É porque te ama, mas você é soberbinho, né? Soberbinha. Não valoriza. Não atende, não diz está tudo bem. Não diz está tudo bem. A pessoa não é dono de ninguém, não. Às vezes é o cuidado, mas a gente na soberba, não. Quando chegar, desliga. Você que é filho, você tem celular porque sua mãe deu, seu pai deu, agora você desliga o telefone, tome tento. Tome tento. Estou muito brabo hoje. Você não viu nada ainda não, ainda vai. Salmo 40. Esperei. Ele renova a tua energia. Deus renova. Esse pai está sofrendo, chorando. É muito difícil esperar por quem se ama. Às vezes uma relação, né, você se empenhou tanto numa relação e houve uma situação conjugal e você está esperando porque ama. Espera em Cristo. Essa palavra é para a sua vida. Tenha certeza, faz uns 4 dias eu estou em campanha de oração e jejum. Ninguém deve dizer isso para parecer promocional. Eu jamais faria isso. Eu tenho mais de 26 anos de pastor. Jamais eu faria isso. É para dizer que eu estou falando debaixo do temor de Cristo. A minha esposa entrou, olha, Leila Carla Teixeira. Tem pessoas que tem que entrar, né? Tem que dizer porque é da família. Aí destaca, chega assim, tchum. Que Deus abençoe, né? Então a pessoa que esnoba o teu cuidado, é muito difícil para quem espera em amor saber que não faz falta. Porque a situação do mundo parece que está sendo suficiente, mas estão sugando até a tua alma. E tem alguém que te ama e está te esperando, mas você não precisa dessa pessoa, essa pessoa não faz falta.
E quem está esperando e se não voltar? Entendeu? Quem está esperando é cheio de dúvida. A pessoa que espera está cheia de dúvida. E não pode ir até o lugar de quem você está esperando. Você não pode. Quem espera tem a autocrítica, né? Talvez se eu... Né, quando acontece alguma coisa, aí os responsáveis dizem, rapaz, se eu tivesse... E de fato, você que é adulto, eu vejo lá em casa, Levi, às vezes ele tem as bobagens que ele ri. E às vezes eu tô jogando meu joguinho, no meio da hora mais importante do joguinho, ele chega aí e diz, olha pai, que engraçado. E eu sei que é uma tolice, porque as coisas que ele ri não faz nem sentido pra mim. Ele é um bebê, ele tem 4 aninhos. Só que você precisa soltar o que estiver fazendo. Dê atenção. São tesouros. Dê atenção a seu marido. Dê atenção a sua esposa. Dê atenção a seus pais. Eu não tenho mais pais, eu já não tinha pai, né? O meu pai é Deus. Eu tinha mãe. Mas quando ela viva, eu sempre ligava, aonde eu estivesse. E eu estando na mesma cidade, toda vida eu passava lá. Aí aquele grito no portão, a benção pai, a benção mãe, né? Que o Oliveira que é de Deus, né? Eu falei domingo aqui, você que não sabe fazer a benção mãe, a benção pai, se corrija. Você não está coberto. Não, eu tenho os peitos, você não tem os peitos de as coisas nenhuma. Só está protegido quem está debaixo da bênção. Sabe por quê? Quem abençoa, seja tio, seja tia, seja avó, seja a benzedeira, seja a mulher do terço, seja o homem da oração, o presbítero, o pastor. E quem abençoa, abençoa em nome de Jesus, abençoa debaixo do nome do Senhor, nosso Deus. E é essa bênção que tem que te guardar. Se Deus não guardar, não sei o que estou dizendo, não, é a Bíblia. Se Deus não guardar, é em vão qualquer outro tipo de guarda. Porque sempre vão achar uma maneira de furar. Seja no mundo espiritual ou no mundo natural. E já a hora está bem avançada. E esse texto fala, querido, do amor de Deus. Porque Deus amou você de uma maneira... Quando fala essa maneira, esse texto não está dizendo dos privilégios que você é, não. Deus amou você de uma maneira, não é porque você é merecido, porque você merece demais isso, é seus direitos. Ele está falando dessa maneira da qualificação do amor de Deus. Quando a gente saiu achando que tinha todo direito, foi para o mais distante possível, se fuçou na furdunço, né? Fuxicou na sujeira, assim. E aí, mesmo assim, o amor de Deus nos encontrou. O amor de Deus encontrou você. Deus é o Pai que está no começo do caminho. Ele é o princípio e o fim. Esse texto é muito lindo, porque o rapaz está lá no campo, e lá no meio de toda a tragédia que ele está, ele não precisou estar dentro da igreja, ele não precisou estar na missa, ele não precisou estar num circo de oração, num texto, ele não precisou disso. Foi no lugar onde ele estava, o amor de Deus, tinha alguém intercedendo. Então não desista de interceder por quem você ama, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa, pela tua descendência, por esse amigo, por essa amiga. A oração do justo surte muito em seus efeitos, tem resposta. O pai estava lá, esse filho está arrasado, lá na fazenda do meu pai. Aí vem o Espírito Santo de Deus, aquela palavra, a mesma que foi com a mulher do fluxo de sangue, a mesma que foi em cada milagre com o cego de Jericó, a mesma que foi com o homem que era aleijado, a mesma que o Espírito Santo diz, levanta, o rei te chama, levanta, o Espírito Santo vai dizendo, levanta, 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 e hoje é dia de se levantar. Não é porque ele estivesse já dentro da igreja, é no lugar onde a gente está, é no lugar que está fedendo, é no lugar que está apontando, é no lugar onde você foi afligido, roubado, açoitado, enganado, aonde estão desprezando, aonde até os porcos estão olhando pra gente atravessado, porque é um lugar que os porcos estão desconfiados com ele. Se ele entrar aqui, a gente mete o dente, que essa comida aqui não é para nem o comer do porco ele podia, mas há um Deus que ama, que está esperando, e que Deus amou você de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterno. Deus te ama. Deus não tem dúvida, né? Eu como homem, como pai, como marido, eu tenho minhas dúvidas. Será que vai voltar? Será que vai haver força? Mas a Bíblia diz que Ele que te fortalece. Então você que está me ouvindo, você que está de ressaca, né? Ontem teve uma vaquejada, talvez muita gente foi para as festas. No lugar onde você está, abatido, né? Os olhos viu, a Bíblia, as coisas que o olho viu. Você viu muita coisa que entristeceu o seu coração, mas você não viu o que Deus tem preparado para a sua vida. Você ouviu muita coisa que te jogou a alma no chão, mas Deus tem algo novo para dizer para a sua vida. Você tem coração partido de tanto sofrimento, porque as coisas que o ouvido viu, o ouvido não ouviu e não chegaram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Esse jovem, eu vou estar finalizando, ele vai ensaiando. Eu vou voltar. Eu vou dizer, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra Deus. Eu não sou digno sequer de trabalhar. Porque antes ele não trabalhava, mas ele disse, eu não sou digno mais nem de ser chamado de filho. Me coloque ali para trabalhar com aqueles outros. Me coloque para fazer. Não precisa nem me dar mais da comida boa. Me aceite. Ele vem fazendo considerações, mas você não sabe o que Deus está preparado. Ele vem achando que o pai vai afligir a vida dele, e o pai está no alto do caminho esperando, olhando. Como é que eu sei disso? Porque ele disse que ele vinha longe e o pai o viu. E quando o pai viu, encheu o coração de esperança. Já pensou a alegria desse pai? Vendo aquele filho que pensou, ele disse no texto, ele disse, esse meu filho estava morto, porque no coração dele ele já tinha matado. O desespero tinha sido tão grande que ele disse, certamente ele não voltou porque está morto, mas Deus guardou. Eu e você estamos vivos porque fomos guardados, guardadas em Deus. E ele imagina quando vai chegar perto, a resposta do pai já vai ser de alta agressividade, e um pai, um homem da minha idade para frente, que a gente não corre por qualquer coisa, se dá em desabalar. Você não sabe do que a gente que ama é capaz por você. E do que Deus foi capaz dando seu filho por você. E o pai corre. Eu imagino todo mundo disse, esse homem para andar na dificuldade maior do mundo, agora vê o filho dele sai numa carreira dessa. Ele corre, chega lá, abraça. É assim que o Espírito Santo de Deus te abraça nessa tarde. Receba o abraço, receba a cura, receba a restauração da parte de Deus. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração. Eu queria pedir ao meu amigo Oliveira que colocasse aquele filho, eu te amo tanto. Eu peguei ele desprevenido, mas como ele é meu amigo, ele não vai ficar aborrecido comigo. É alguém que eu amo muito. Ele, quando encontra-se comigo na cidade, ele tem um prazer, ele volta a moto. Às vezes eu vou na minha moto, que não pode nem classificar a minha de moto, né? É uma coisinha azul que eu ando no meio da rua. Ele vem na moto dele e volta e sempre tem uma palavra agradável para dar com a gente, né? Então, Oliveira, obrigado pelo seu apoio nesse dia de domingo. A você, querido ouvinte da 89 FM que nos escutou, guarde essa palavra no seu coração. Guarde. Jesus te ama. E Ele está esperando por você.